E aí, pessoal, beleza? Pura? Vamos lá para a nossa pílula de número 2. A correção dos exercícios a partir da página 126. Galera, agora você dá pause aqui nesse vídeo, vai lá, pega o seu livro, faça a leitura do texto e os exercícios. Então, começa na página 126 e a gente vai até mais ou menos 131, ok? Então, você dá um pause aí, vai lá, faz e volta aqui para a correção. Beleza? Voltamos aqui, vocês já leram o texto, corrigiram, tá? Agora vamos para a correção. Tranquilo? Primeiro texto chama Morte do Leiteiro. Primeira coisa que eu quero que você identifique aí no texto. Gênero lírico. É um poema, em versos. Fechou. Se eu pedir para você, justifique por que pertence ao gênero lírico. Você diz para mim, verso, rima, estrofe. Ponto. Só que esse texto, ele é lírico, mas ele tem características narrativas. Ele conta uma história, ele tem um personagem. Tá? Ele traz para discussão um tema de cotidiano. Então, ele é do gênero lírico, mas tem lembrança do gênero narrativo, porque conta uma história. Aí, quando eu pego esse texto, Morte do Leiteiro, o que eu vejo? Eu vejo o verbo no presente. Se o verbo está no presente, eu tenho tensão dramática. Tá? Eu vejo nesse texto que o fato da morte desse leiteiro não vai impactar em nada a sociedade. Então, mas vai impactar para o eu lírico aqui desse texto. Né? Da garrafa estilhaçada no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei, por entre objetos confusos, mal redimidos da noite. Duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos a aurora. O leite branco vai misturar com o vermelho do sangue do leiteiro e que não vai acontecer nada, que vai ser a aurora quando amanhecer o dia e ficará tudo do mesmo jeito. Perdeu o leiteiro que morreu. Bem, identificamos isso muito rapidamente. Aqui, há uma coisa que eu quero observar com vocês. Ó, a primeira estrofe, ela tem uma sextina, ou sextilha, estrofe com 6 versos, tá bom? Eu tenho estrofe aqui, eu tenho versos em 8 sílabas. A pouco leite no país. 8 sílabas, octossílabos. Beleza? Então, tá. Agora aqui vem a pergunta. Na 7ª estrofe do poema, há uma construção irônica com relação ao senhor que assassina o leiteiro. Em que verso está essa ironia? Explique o efeito desse sentido que ela causa. Olha só, o que é irônico aqui, ó. Está salva a propriedade. Matar o leiteiro, mas ele foi confundido com alguém, pensava-se que o leiteiro era o ladrão, mas tudo bem, morreu o leiteiro, qual o problema? A sociedade está salva. Né? A propriedade, melhor dizendo, está salva. Então, é um texto bem crítico, né? Eu acho que, se não me falha a memória, esse poema é de alguma poesia, do livro de alguma poesia. Aí, gente, eu tenho aqui o segundo aqui, ó, chama Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano. Gente, esse texto é do João Cabral de Melo Neto, é um texto maravilhoso. É um texto que, infelizmente, vocês não vão estudá-lo comigo, vocês vão estudar com a professora Edna, lá no 3º ano. Mas a Morte e Vida Severina é um texto, coloca lá no YouTube, tem a Tânia Alves, que canta um trecho desse poema. Morte e Vida Severina narra a trajetória de um severino que acompanha o rio procurando trabalho e ele só vê seca e morte. E aí ele chega em Recife, onde termina o texto. O livro chama Morte e Vida Severina, certo? Que tem um outro nome, Alto do Natal Pernambucano. Porque no final do texto nasce uma criança lá em Recife, no Pernambuco. Então, esse é o enredo desse texto. Bem,
Aqui fala assim, o poema de João Cabral de Melo Neto. Ele diz para mim, é um poema. Apresenta aspectos da dramaturgia. Então, ele está falando assim, ó, é poema, mas tem elementos do gênero dramático. Como a interlocução entre o personagem e o leitor. Vocês agora são meus interlocutores. Estão me assistindo. Identifique 2 outros aspectos do gênero dramático no poema. Galera, ó, vamos lembrar lá da sala de aula. Gênero lírico, gênero narrativo, gênero dramático e gênero épico. Lírico, poema. Dramático, auto, farsa, tragédia, comédia, tragicomédia. Narrativo, conto, crônica, romance, fábula, apólogo, carta, relatório. Narrativo, parágrafo. Lírico, verso. Beleza? Dramático, diálogo de personagens. Fechou? E por último, o gênero épico, que é uma mistura de gênero lírico com fatos da história, que tem toda uma estrutura particular, como 10 cantos, rigidez de estrofação, rigidez de verso, mistura de religiosidade com mitologia. Professor, eu estou meio em dúvida no gênero épico. Calma! Calma! Espere a aula de Os Lusíadas, daqui 2 semanas, mais ou menos. Beleza? E aí ele faz a seguinte pergunta. Identifique 2 outros indicadores próprios do gênero dramático. Galera, quando você pegar seu livro, está escrito assim, ó. Alto de Natal pernambucano. Você circula alto. Isso é um indicador de gênero dramático. Porque alto é um texto dramático com características filosófica e religiosa. Fechou? Então, já marquei aqui, alto. Depois, você está vendo aí na sua apostila, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Isso chama-se rubrica, que vocês viram comigo em sala. Se você estivesse assistindo isso lá no teatro, ninguém ia falar isso aqui. O retirante explica. Você ia ver o retirante explicando. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo? Então, isso é rubrica do gênero dramático. Alto do gênero dramático. O texto pediu 2 é o suficiente. Fechou? Eu vou caminhar um pouquinho, e aí tem uma questão aqui que é número 3, que fala assim, o meu nome é Severino, não tenho outro de Pia. Pia é do batismal, do nascimento. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Galera, Severino, aqui tem a conotação de nordestino, que leva uma vida severa. A vida do nordestino ela é castigada pelo sol, pela pobreza, pelo abandono de políticas públicas. Tá? Quando você entra no interior do Agreste, fiz um pleonasmo enfático aqui, mas quando você entra lá no Nordeste, gente, a pobreza é demais. Então, essa é a ideia. Então, Severino, e a pergunta é, qual é a classe gramatical? Bem, num primeiro momento é substantivo. Meu nome é Severino, substantivo. Pronto, eu sou Severino. Depois, esse substantivo, ele adquire uma carga de adjetivo. E se somos todos severinos? Referindo-se a quem? Aos nordestinos, beleza? Meninos, agora nós vamos pular a questão 4 e a questão 5 e vamos lá para a questão 6. Por quê? Porque a nossa prova é de marcar X. Então, olha aqui, olha a questão 6 aí, por favor. Questão 5. Na aula ao vivo, eu falo da 4 e da 5. Fechou? Olha aqui, a questão 6, rapidamente. O gênero dramático, entre outros aspectos, apresenta uma característica essencial. Gente, narrador é do gênero narrativo. Lírico é do gênero lírico. Musicalidade também. Descritivismo pode ser de um e de outro. O que eu falei aqui
anteriormente, falei, ó, gênero dramático, eu preciso da estrutura dialógica. Eu tenho que ter uma personagem aqui conversando com a outra personagem aqui. Número 6, deu a letra B de Brasil. Certo? Assinale a alternativa incorreta da 7. O soneto é uma das formas poéticas mais consagradas na literatura ocidental. O soneto é aquele poema que tem 2 quartetos e 2 tercetos, que nós vamos conhecê-lo por intermédio de Camões, que vai apresentar para a gente. Será motivo de aula do classicismo. Então, a letra A está correta, mas nós vamos marcar a errada. Vamos pular para C. Os temas líricos giram em torno do que eu sinto. Verdadeiro, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Boa! O lirismo recebe tratamento artístico. Verdadeiro! O realismo pode ser visto sobre um duplo aspecto, como estilo de época e uma expressão artística. Essa questão está fora do contexto de vocês. Vocês não estudaram o realismo, vocês vão estudar o realismo na primeira semana do 2º ano. Mas eu tenho o realismo enquanto manifestação, enquanto escola literário e também enquanto comportamento de escritura de texto. Beleza? Então, o que está errado? É a letra B. O gênero lírico, a única base da poesia, é o mais importante dos gêneros literários. Primeiro, o mais importante é relativo. Depende de quem. Por que eu vou falar que lírico é mais importante do que narrativo? Como que eu vou falar para Guimarães Rosa, que o lírico é mais importante que narrativo? É que eu vou falar para Carlos Drummond de Andrade que o narrativo é melhor que o lírico. Então, gente, tudo que é definitivo é errado, principalmente no Enem, beleza? Questão 7, ok. Questão 8. Um dos poemas de alguma poesia de Drummond tem como título Elegia. Gente, vou matar essa aqui que vocês fizeram atividade para mim lá atrás. Elegia é um poema triste. E qual é o texto que fala aqui? Qual é a alternativa que fala de triste? É a letra B. B de bola. Um poema lírico cujo tom é quase sempre triste. É um poema triste. Eras na vida a pomba predileta que sobre o mar da angústia carregava o ramo da esperança. Porém, varou-te a flecha do destino. Cara, varou-te a flecha do destino é a morte do filho Emiliano. Até esqueci o nome. Até esqueci o nome do autor aqui, entusiasmei tanto. Fagundes Varela, lembrei. Fechou? Questão 9, na ponta do lápis aí, acompanha. Pessoal do Delta do 1º ano, acompanha aí. Essa prova vocês vão nadar de braçada, porque eu os conheço bem. Beleza? O gênero literário das narrativas. Os gêneros literários das narrativas, na antiguidade clássica, Eneida, Ilíada, Odisseia, os Lusíadas. Assinale a alternativa cujo elemento não está presente no gênero épico. Ô, gente, olhando aí nessa alternativa, olha só. O gênero épico é aquele gênero que mistura. O gênero épico é aquele gênero que mistura versos e contar história de um fato grandioso de uma nação. Eu vou contar a Batalha de Ulisses, por exemplo. Eu vou contar a vitória do povo português, né, em função da viagem de Vasco da Gama. Esse é que é o gênero épico. Agora, olha aqui, ó. Assinale a alternativa cujo elemento não está presente no gênero épico. Narrativa de fundo histórico. Eu vou pegar por base os Lusíadas. Os Lusíadas narram a história de Vasco da Gama. Verdade? Tá? Eu vou marcar errada.
distanciamento do narrador. Eu posso ter questões, eu posso ter, por exemplo, lá em Os Lusíadas, eu tenho sim um narrador que está distante. Eu acho essa alternativa uma alternativa que poderia ter sido um pouco melhor trabalhada, mas ela é verdadeira, tá? Presença de um herói é a letra D. Também é verdadeiro. Os Lusíadas têm um herói, que é Vasco da Gama, que representa o povo português. Beleza. Agora, se está falando que local específico de encenação, meus amores, você não precisava nem ler as outras alternativas. Que encenação é do quê? Gênero dramático. Encenação é gênero dramático. O Alto da Compadecida se passa em Taperoá. Deixa eu me lembrar um outro alto aí. O Alto da Barca do Inferno, ele acontece às margens de um riacho. Tá? Então, eu tenho um local para encenação. Beleza? Então, tá bom. Então, a 9 é a letra C de aniversário. Meninos,